Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, amém? A paz do Senhor, nossos irmãos que se encontram em casa, louvando e bendizendo o nome do Senhor também. Como é bom estar na casa do Senhor, como é bom louvar o teu santo nome, como é bom sentir a presença de Deus, através das orações aqui feitas, dos hinos entoados ao nosso Deus. Como é bom. Mas eu gostaria, mais uma vez, de convidar os amados irmãos, aqueles que se encontram aqui, e ao que estão em casa, para estar se abrindo a palavra do Senhor no livro de Josué, no seu capítulo 24, no seu versículo 5, pois nós temos um tema e uma divisa. Louvado seja o nome do Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Essa é a nossa divisa. Diz assim o texto: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a nossa divisa, o nosso tema. Ele diz assim: frutifique e seja um agente de multiplicação na sua família. Continuemos a orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, ó meu Senhor. Nós bendizemos ao teu nome, ó Deus, e queremos continuar dizer que o Senhor é bom e as tuas misericórdias, ela dura para sempre. Deus, em concordância com a oração que tua filha já fizeste aqui neste altar, Deus, queremos continuar a apresentar, Deus, as famílias, ó meu Senhor, as famílias fonte da vida e as demais famílias espalhadas na face da terra. Mas queremos te pedir de forma especial pela família fonte da vida, meu Senhor, que durante esses 31 dias que nós estamos orando, jejuando e consagrando as nossas vidas, meu Senhor, queremos te pedir que haja, meu Senhor, verdadeiramente, Deus, um avivamento, que possa haver no nosso meio uma restauração, que possa haver salvação, e que acima de tudo, meu Senhor, o nome do Senhor seja glorificado, o nome do Senhor seja exaltado, e que vida, meu Senhor, se prostre, se renda aos teus pés. Aqueles que já tiveram um dia que se afastaram do evangelho, da tua palavra, que volte para a tua casa. Queremos te pedir, meu Senhor, em nome de Jesus, te pedir, Deus, pelo esse momento que nós estamos passando. Nós te louvamos, Deus, porque temos sentido o teu mover no nosso meio. Queremos te louvar porque temos sentido, ó meu Senhor, a tua presença, Deus, aonde nós temos ido, ministrado a tua palavra, orando pelo povo, orando pelas famílias, e nós acreditamos, ó meu Senhor, que o Senhor fará milagres no nosso meio. Nós acreditamos que famílias serão restauradas, famílias serão abençoadas, não pelo que nós somos, mas pelo que o Senhor é em nossas vidas, porque o Senhor é muito grande, porque o Senhor é tremendo, e a tua palavra diz: agindo o Senhor, quem impedirá? Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos confiou em fazer, Deus, algo aqui na terra. Por isso queremos te pedir também, Deus, nos ajuda, Pai, a continuar perseverando. Continua, Deus, a
a nos ajudar a continuar no teus caminhos, nos teus passos, ó meu Senhor. E como tua filha falou aqui, ó, no final da tua oração, nos ajuda, Deus, a guardar a tua palavra no nosso coração, para nós não pecarmos contra o Senhor. Muito obrigado, Deus. Agora, Deus, já foi lida aqui a tua palavra. Deus, ministro do Senhor, ministros já passaram aqui e já ministraram, Deus, nesse tema e nessa divisa. E o Senhor tem falado aos nossos corações, porque, Deus, a palavra é tua, nós tão somente somos instrumento do Senhor. Por isso, faz como o Senhor quiser fazer, Deus, em nome de Jesus, porque pessoas vieram aqui para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz. Pessoas estão em casa da mesma forma, e nós estamos com um único propósito, Deus, que o nome do Senhor seja exaltado, que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso nós estamos aqui, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo do Senhor. Aqueles que credes, amém, aplauda, glorifique e exalte o nome do Senhor, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, como aqui já falei, estamos vivendo um momento novo, momento onde acreditamos que Deus fará milagre no nosso meio. E para isso eu lembro que um dia a nossa irmã Alessandra deu uma palavra de motivacional à igreja do Senhor, dizendo que é necessário, que eu quero que o milagre aconteça na minha casa. Se eu quero, eu espero que o milagre aconteça na minha família. Eu não posso ficar de fora dessa campanha. Se você quer, procure um horário, procure um dia para você estar conosco, envolvido nessa campanha, porque o propósito é que possamos ter famílias bem-aventuradas no Senhor, porque nós entendemos que a família é projeto do Senhor, amém? E já foi aqui falado mais uma vez, o tema, ele diz: frutifique e seja um agente de multiplicação na sua família. Mais uma vez, nós estamos passando e meditando nesse tema, aonde ele nos dá uma grande responsabilidade, tanto aos homens, aos pais, os agentes da família, da casa, como aquelas pessoas que hoje se encontram a mãe, que é a pessoa que está ali invocando, é a pessoa que está ali proclamando, é a pessoa que está orando pela sua família. Então nós somos os agentes de Deus na nossa família. E o nosso tema fala assim, que eu tenho que frutificar, sendo um agente de multiplicação na minha família, na minha casa, para que o nome do Senhor, ele possa ser glorificado. E a nossa divisa, como aqui já foi lida e repetida, diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos deuses, os vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus amados, quando nós lemos esse versículo chave da nossa divisa, há uma palavra muito forte, há uma palavra muito interessante de alguém que tinha essa autoridade, alguém que viveu de ser um agente não só na sua família, não só na sua casa, mas também sobre uma nação. E essa pessoa, nós conhecemos um líder nato, chamado por Josué. Mas a história de Josué, todos sabem, eu acredito que a maioria.
e talvez como a minha, como a sua, não foi uma jornada fácil. Porém, nós começamos a entender que para aqueles que são chamados, aqueles que são escolhidos do Senhor para ser agente, passa pelo mesmo processo que Josué ele passou. Então começamos a entender que para eu ser um agente na minha casa, de multiplicação na minha família, primeiro ponto, temos que ser escolhido por Deus. E Josué foi dessa forma. Josué foi escolhido por Deus, e nessa escolha, nesse momento, há algumas coisas interessantes. Quando no capítulo 1 do próprio livro de Josué tem uma narrativa do versículo 1 ao versículo 9, quando Deus o chama para essa missão. A Bíblia começa a narrar dizendo que sucedeu depois da morte de Moisés, servo de Num, servo do Senhor, que a este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse povo, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto, o Líbano até o grande rio, o rio do Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol, será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, primeiro ponto, nós entendemos que um líder, um agente, ele tem que ser escolhido pelo Senhor. E Josué, após na velhice de Moisés, o próprio Senhor levanta ele como servo, como líder, para liderar um povo. E nesse contexto nós começamos a entender, durante esse momento do versículo 1 ao versículo 5, nessa chamada de Josué para essa missão, nós vimos algumas palavras muito interessantes, que nessa palavra tem um dos pontos que diz: levanta-te. Foi a ordem que o Senhor deu a Josué. E nós poderíamos aqui perguntar: levantar para quê? E eu acredito que o próprio Deus poderia falar ao coração de Josué: para conquistar. Então Deus está dizendo: levanta-te para grandes conquistas, passe esse Jordão. Ou seja, primeiro ponto que Josué tem que entender: quando Deus o chama para essa missão e diz: levanta-te, ele tem que ter primeiro, depois de ser escolhido pelo Senhor, ele tem que ter uma atitude de estar de pé, de estar na posição,
de estar na dimensão do Espírito para ser um agente de multiplicação, não só na sua casa, mas sobre uma nação ao qual o Senhor o confiou. Segundo ponto que poderemos pensar também, que nesse contexto, nessa palavra aqui, uma das palavras que o Senhor ministrar ao coração de Josué é: tenha bom ânimo. Por que ter bom ânimo? Porque o Senhor sabia que ele passaria por alguns processos que ia ser doloroso, que ia vir tristeza no seu coração. Imagine um soldado, alguém que vai para a luta e ir desanimado para o combate. É por isso que o Senhor começa a falar: olha, Josué, se põe de pé, tem atitude de andar com esse povo, mas também no seu interior, que possa haver sempre o bom ânimo, porque o agente de multiplicação, não só na sua casa, mas ele tem que viver com luta, ele tem que adorar ao Senhor. Em minha circunstância, ele tem que entender que ele é um agente de transformação, ele é um agente de multiplicação, não só na sua casa, mas também na sua comunidade, no seu trabalho e no povo que Deus o confiou. Então começamos a entender, e um dos pontos também que ele disse: olha, Josué, antes de qualquer situação, não deixe de meditar na lei do Senhor. E antes disso, medite dia e de noite. Por que o Senhor falaria isso com Josué? Porque ele sabia: Josué, se você meditar na minha palavra, se você continuar comigo, se você esperar em mim, meditar nas leis, você vai ter um caminho próspero. E foi a palavra da nossa irmã Alessandra aqui no final da sua oração. Nos ensina, ó Senhor, a guardar a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. Então a palavra do Senhor diz: Josué, guarde, medite. Olha, não vá nem para o lado direito nem para a esquerda, mas continue conduzindo o povo no caminho certo. Para isso, medite na minha palavra. Para isso, medite na lei do Senhor. Outro ponto interessante, ele fala com Josué: não pasme. Ou seja, o Senhor está falando com Josué: Josué, vai vir momentos muito difíceis, vai vir embates que talvez você vai até pensar que vai perder a batalha, que vai perder a guerra, mas não pasme. O que é que significa essa palavra, não pasme? O Senhor está falando com Josué: Josué, como eu falei com você, eu estarei com você todos os dias da tua vida. Deus está falando com Josué: não tenha medo, Josué, não se acovarde com os que virão contra você. Um agente de multiplicação na sua casa, na sua família, ele não pode temer a dificuldade, ele não pode se acovardar com a situação que está vivendo. Talvez na sua casa, talvez na sua família, as coisas têm ido de mal a pior, mas Deus, com essa palavra, ministra o coração: ei, não se pasme. Deus está falando: não se acovarde da situação, porque como eu fui com Josué todos os dias da vida dele, eu serei com você. Mas necessário é: se levante como um agente de multiplicação. Não deixe de orar, não deixe de invocar o nome do Senhor, e tenha certeza que o Senhor estará com você todos os dias da tua vida, assim como ele teve com Josué. Esse é o principal chamado de Josué. Momento chave da vida desse homem. Mas nós, como falamos, pensamos em Josué, nós lembramos que Josué era um jovem.
um jovem que estava com seu líder Moisés. E essa chamada não foi à toa. Essa chamada não foi porque era um menino forte, era um menino bonito, não. Se nós olharmos em Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 7, vamos ver uma história muito bonita e interessante, aonde Josué se mostra não para chamar a atenção de ninguém, mas o texto diz que Moisés, como líder, estava com seu povo ali no arraial, cada uma nas suas casas. Mas Moisés, por liderar esse povo, a Bíblia diz que Moisés, quando queria falar com o Senhor, quando queria trazer um recado da parte de Deus, Josué se retirava do povo e ia para um lugar especial. Aonde é? A Bíblia diz que Josué ia para uma tenda, para um lugar de encontro, para um lugar de intimidade, para um lugar de oração. Entendia que era a dependência de Josué para guiar o povo a trilhar o caminho, era na tenda, era na presença do Senhor. E o texto diz que ali havia um mover, que as pessoas que estavam de fora começavam a glorificar a Deus, porque via a glória de Deus sobre a tenda aonde Moisés estava. Mas o texto diz em seguida que tinha um jovem que estava do lado da tenda, e esse jovem era Josué. Ou seja, alguém que sabia que o seu líder estava no caminho certo. E o que era que Josué fazia? Eu estarei todos os dias ao lado do meu líder, estou pronto para qualquer necessidade. A escolha de Josué não foi por acaso. Primeiro, nós sabemos que sonda o coração do homem é Deus. E Josué, na história dele, foi um servo fiel, que em todos os momentos ele estava do lado do seu líder. Ele estava ali em prontidão, estava ali fazendo a vontade primeiro do Senhor e de alguém que ele primeiro que respeitava. Se nós fomos separados, chamados por Deus para ser esse agente de multiplicação na nossa família, na nossa casa, se nós não fizermos isso, é preciso ter a mesma atitude que Josué teve no capítulo 24. Qual seria a minha tenda? Qual seria a sua tenda? Moisés saía do arraial, saía do meio do povo, para ter esse momento com o Senhor. Moisés entende que para liderar, para ser esse agente, não só na sua família, mas para uma nação, ele teria que ter esse momento de comunhão com o Pai. Ele entendia que tinha que ser direcionado pelo Senhor. Então, se nós queremos ser esse agente de transformação, esse agente de multiplicação na nossa família, necessário é nós renunciarmos algo que tem perdido muito nosso tempo para fazer a vontade de Deus. Se nós olharmos quanto tempo nós perdemos fazendo a nossa própria vontade, e deixamos de ir no quarto, na nossa tenda, deixamos de ir para a igreja, vir para a casa do Pai, para ter esse momento, por fazer outra vontade que vai preencher o nosso ego. E Moisés tinha essa certeza. Em alguns capítulos posteriores, nessa mesma jornada, o Senhor levanta ele novamente, Moisés, disse: segue, Moisés.
E alguém que tinha intimidade, que falava com o pai, Moisés olha e diz: Senhor, se o Senhor não for comigo nessa missão, eu não irei. Intimidade. Um agente de multiplicação, ele tem que ter essa intimidade com o Pai. Ele tem que ter esse entendimento com o Senhor. E hoje durante esses dias, pedindo a Deus, eu vi uma história muito bonita. Uma história onde nós, muitas das vezes, erramos. Entendemos que nós temos um Deus grande, que age, que faz tudo aquilo que nós precisamos. Uma história de um pai e um filho. A história diz que estava o pai e o filho em uma determinada situação. O filho sai com seu carrinho para brincar no jardim. E o pai ali observando o filho de um lado para o outro. E tem uma hora que o filho se agacha no chão e começa a empurrar uma madeira que está na frente. E o pai vai ao filho: meu filho, por quê? Está fazendo o que aí? Ele disse: pai, não tenho condições de passar. Por quê? Pai, a madeira está aqui. O pai se aproxima dele e disse: filho, por que você não me chamou? Por que você não pediu a minha ajuda? Ficou o tempo todo se acabando. O pai disse que tira, o filho passa. Algumas vezes eu sou assim. Algumas vezes nós estamos assim. Às vezes algumas coisas acontecem na nossa caminhada. Alguns percursos, algumas coisas acontecem para nós pedir ajuda do Pai. Mas nós queremos fazer com a força dos nossos braços e não conseguimos. Um agente de transformação, de multiplicação na sua casa, na sua família, ele tem que entender que ele tem um pai que trabalha em seu favor, mas que só é necessário pedir, chamar a atenção dele, dizendo: pai, me ajuda, eu não consigo fazer isso só. E às vezes nós fazemos isso, e algumas vezes nós perdemos algumas batalhas da vida. Mas voltando para a nossa divisa, quando Josué, ele fala nesse momento dele, é um momento já findando o seu ministério, em sua velhice, ele narra, ele fala, eu acredito, em um tom muito forte para o povo. Porque eu acredito nisso, que esse momento é um momento que esse agente de multiplicação, ele tem que ter também momentos de decisão, momento que você tem que agir, momento que você em Deus tem que tomar uma atitude. Foi isso que Josué fez. Quando ele chega para o povo em meio a uma situação contrária, em uma situação que o texto vai dizer que o povo estava já adorando a outros deuses. No capítulo 24, a partir do versículo 8, diz assim: daí eu vos trouxe a terra dos amorreus que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor,
e pelejou contra Israel, mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve que vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. O contexto começa a Josué falar com o povo, dizendo: olha, em outras batalhas o Senhor te deu na mão, os filisteus, os amorreus, os povos do Senhor te deu na mão. Não foi vocês que brigaram, não, foi o próprio Deus que entregou a vocês. Aí ele começa a falar, dizendo: lembra de Balaque, que pelejou contra vocês? Ele mandou chamar também Balaão, filho de Beor. E o que foi que nós conhecemos a mesma palavra em Números, quando fala que o próprio Balaão foi amaldiçoar o povo de Deus. Deus está falando que não ouviu a voz, a oração, a palavra de Balaão, mas ao invés de amaldiçoar, Deus abençoou o teu povo. Então eu quero começar a ministrar ainda o teu coração, que toda palavra direcionada contra a sua casa, que toda palavra liberada sobre a sua família, assim como Deus não ouviu, assim como Deus mudou, ao invés de maldição, Deus o abençoou. Ministrando essa palavra, eu quero abençoar a tua casa nesta noite. Ministrando essa palavra, eu quero abençoar a tua vida, eu quero abençoar as suas próximas gerações, todas elas serão benditas em ti, no Senhor. E assim foi o contexto. Ele disse mais: passando vós pelo Jordão, e vindo Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, fariseus, cananeus, os heteus, os gigazeus, os aveus e os jebuseus, porém os entregueis a vossas mãos. Enviei verpões diante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 12 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco, deixando-vos a terra em que não trabalhaste, e cidade que não edificaste, e habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. Deus está falando isso tudo através de Josué, mostrando a um povo que Deus tinha feito. A Josué, eu acredito que está vendo essa terra que vocês estão aí? Não é nada de vocês. Vocês estão chegando aqui, vocês plantaram alguma coisa? Eu acredito que o povo disse não. Vocês semearam alguma coisa? O povo disse que não. Vocês fizeram alguma casa? O povo disse que não. Eu disse: olha, entenda que foi tudo Deus que te deu. A dificuldade nossa é entendermos isso. E algumas vezes eu disse que de sermos agente de multiplicação na nossa casa, sabe o que acontece? Quando o próprio Moisés está lá na tenda, o próprio Josué está lá, porque a intimidade com Deus, a oração com Deus, renuncia a nossa vontade. E que hoje prevalece em nós, que eu tenho 2 casas, que eu tenho um carro, que eu tenho um bom trabalho. Não, Deus está dizendo: se você tem, foi eu que te dei. Se você tem uma família, foi eu que te dei. É isso que Josué estava falando com o povo. E se vocês não fizeram nada, vocês não plantaram, não fizeram, mas você tem, porque foi Deus que te deu. Quando chega no versículo 14, aí Josué chama o povo e diz: olha só, agora pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais, da além dos Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Deus chama a atenção do povo através de Josué. E nesse contexto eu acredito que o povo está ali com
com sua cozinha na sua casa, fazendo as suas vontades. E Josué disse: olha, primeiro ponto, se vocês não temerem ao Senhor, a palavra do nosso irmão Alessandro, a palavra dele que todos já conhecem, se vocês não temerem ao Senhor, é 0-0. Uma coisa é você ter medo, e a outra coisa é você temer ao Senhor. Por isso que nós temos visto tanta coisa no Evangelho, porque se perder o temor diante de Deus, eu acredito que o povo está nessa mesma dimensão. Já talvez com sua cozinha no seu quarto, talvez debaixo da sua cama, e aí Josué, por Deus orientado, disse: olha, primeiro necessário é temam a Deus. Salmo 128, para uma família bem-aventurada, esse bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. A Bíblia diz que temer ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Sem temer ao Senhor, esses dois líderes aqui, eles temiam a Deus, não davam passo sem consultar, sem ir na tenda, não davam passo sem ir para o monte. Então é necessário nós entendermos isso. E quando vem um versículo chave, o que é que eles dizem? Josué disse: olha só, a escolha está aí na mesa. O que é que vocês querem para vocês? Quer servir a outros deuses? Sirvam. Quer fazer a sua vontade? Façam. Mas eles diziam assim: olha só, façam o que vocês quiserem, sirvam o Deus que vocês quiserem, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aqui Josué não se atenta, porque Josué sabe que precisa de um processo do povo. Quando ele termina esse texto, então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, e Ele é quem nos faz subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho, e em que andarmos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto Deus é santo, Ele é também zeloso, que não perdoará as vossas transgressões, nem os vossos pecados. Então o povo está dizendo: não, nós não vamos deixar de servir. Se Deus fez tanta coisa por nós, nós serviremos a Ele. Deus disse: olha só, precisa passar pelo processo ainda de limpeza. Por quê? Porque o meu Deus, Ele é santo. E é zeloso. E o texto continua dizendo: se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos, de que escolheste o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué:
Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim naquele dia fez Josué aliança com o povo e lá pôs por estatuto direito em Siquém. Ou seja, no final de tudo, Josué manda com o povo e diz: olha, deixe tudo para, jogue tudo fora. Aquilo que está guardado na sua casa, deixe, jogue tudo fora. Que nós vamos fazer uma nova aliança com o Senhor. Deixe tudo para trás. Deixe, jogue tudo fora que talvez que você guardou na sua mão, na sua casa. Jogue tudo para fora. Mas por que isso aconteceu? Porque houve sim uma decisão de alguém a quem sim o mesmo povo esperava. Talvez o povo lá fora confie em mim. O povo lá fora confia em você. O povo nos vê como agente de multiplicação. Homens e mulheres de Deus, basta nós tomarmos posse para sermos esse agente de multiplicação. Não só na nossa casa, não só na nossa família, mas na nossa comunidade, e aonde também o Senhor, Ele nos confiar. Quando nós falamos em família, nós lembramos de Paulo dando alguns pontos chaves para a casa, para a família. Quando nós falamos em família, vimos o salmista Davi escreveu o Salmo 128. E Paulo escrevendo nos Efésios capítulo 5, no finalzinho, e capítulo 6 no início, quando ele dá algumas recomendações. Ele começa a falar sobre o filho. Ele disse: filho, obedeça a seu pai e a sua mãe, pois esse é um mandamento como promessa, para que seus dias se prolonguem na terra. E no mesmo contexto ele diz: pai, também não irrite, não traga dureza ao coração do teu filho. Já no capítulo 6, no versículos iniciais, ele começa a falar: olha, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, obedecei. E aí o contexto vai dizendo, no final ele diz: olha, maridos, assim como eu, o Senhor, eu amei a minha igreja, ame também a sua esposa. Mas como eu me entreguei pela minha igreja, se entregue por ela também. Famílias fortes, ministério forte, famílias fortes, igreja forte. E nós, como diretoria dessa casa, nós estamos nos esforçando para ver famílias restauradas, famílias fortes, e ter uma igreja saudável e ter uma igreja bem-aventurada. O que é que nós, no final de tudo, aprendemos com essa lição de Moisés e Josué? De uma coisa aprendemos, que como Josué e como nosso pastor Pereira, Deus é quem escolhe para liderar um povo, para abençoar uma comunidade com justiça. Se Deus te escolheu, se Deus te confiou a você ser um líder da sua casa, faça o seu melhor. Como Moisés e como Josué, um iniciou o projeto, outro conquistou o projeto de Deus. Se Deus te confiou a você ser o cabeça homem da sua casa, faça como Paulo dá exemplo aos Efésios. Se Deus te confiou você, mulher, mesmo sendo mulher, mas como cabeça da sua família,
Não desista dos seus. Continue indo para a tenda, orando a Ele, em intimidade com Ele, falando com Ele, que assim como Josué, quando saía da tenda com a presença de Deus, saía com a resposta e com a direção para o povo seguir. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus continue abençoando aos que passarão aqui. Eu sei que é o começo e acreditamos que grandes coisas o Senhor fará no nosso meio. Amém? Se ponha de pé, por favor. Convidar mais uma vez a nossa irmã Alessandra para fazer essa oração final e agradecer a Deus por esse culto em nome de Jesus. Bendito Deus, eterno Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que é rica e que falou tão grandemente aos nossos corações nesta noite. Senhor, que nós saiamos daqui nesta noite conscientes de que nós somos, a começar por nós, os líderes, os agentes de transformação dentro do lar. Como teu servo pregou, Josué foi um líder. Primeiro ele foi chamado, ele foi escolhido por Deus. E o Senhor tem escolhido o sacerdote do lar, que são os homens, para estar tomando o seu lugar de sacerdócio dentro do lar, para com sabedoria dada pelo Senhor, conduzir a sua casa nos caminhos do Senhor. Pai, nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor desperte aqueles que ainda não tomaram posse do seu sacerdócio. Nós queremos pedir por cada mulher também, ó Pai, para que nós venhamos ser aquela ajudadora para estar ao lado dos maridos, para apoiá-los, para orar, para estar ao lado, Senhor, nesta grande tarefa que é educar filhos. Pai, nós queremos pedir pelos filhos, que eles venham ser obedientes, que eles venham ter um coração, ó Deus, inclinado a temer e a tremer a palavra do Senhor. Que eles tenham a palavra do Senhor dentro dos seus corações, que eles tenham desejo de conhecer o Senhor cada vez mais. Ó Deus, nos dê sabedoria, em nome de Jesus, para conduzir os filhos nos teus caminhos, para que no futuro eles não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas que eles continuem firmes, ó Deus, nos caminhos do Senhor, para a glória do Senhor, para servir ao Senhor com fidelidade, sinceridade de coração. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem levantado ainda nesta geração homens e mulheres comprometidos com a tua palavra, que ainda hoje fazem pactos, como fez Josué no passado com todo aquele povo. Fez um pacto diante do Senhor para servir ao Senhor. Por isso, Deus, que nós também venhamos cada dia renovar este pacto com o Senhor também, para observar a tua palavra e obedecê-la. Abençoa a vida do teu filho, José Francisco, a sua casa, a sua esposa, o seu filho, a sua nora, toda a sua casa, Senhor. Abençoe em nome de Jesus, assim também como a minha e de todos quanto nesta noite estão aqui a nos assistir pelas redes sociais e aqueles que também estão presentes aqui neste templo. Pedimos que a bênção do Senhor, que enriquece, que não acrescenta dor alguma, possa estar sobre as nossas vidas e famílias. E que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém.